Olá, bom dia, segundo ano. Fiz esse vídeo para fazer a correção da atividade, da segunda atividade, das 4 questões da segunda atividade de Química, que envolveram aí os conceitos de pH, basicidade e acidez, e a relação desses conceitos aí com a coloração das hortênsias, com as cores das hortênsias. Lembram? Então, só relembrando aí, a primeira questão foi a seguinte: você sabe qual é a relação entre o pH e a acidez ou basicidade de um meio? Então, só relembrando o que é o pH. O pH ela é uma escala para aferir o teor de basicidade ou acidez de uma substância. Então, a escala pH, tem aqui embaixo a imagem, a representação de uma escala pH, serve para saber se a substância ela é básica ou se ela é ácida. Lembram? Onde as substâncias que possuem o pH, o valor pH, abaixo de 7, né, 7 até o 0, ela é ácida, e do 7 até o 14, ela é alcalina, ou seja, é básica. Então, ela apresenta, essa escala apresenta valores que variam de 0 até o 14. Então, aí só complementando, a escala pH ela é formulada a partir de cálculos matemáticos, né, que expressam a concentração de íon na solução. Lembra o que é íon? O íon é quando o átomo perde ou ganha elétron, ele deixa de ser um átomo e se transforma num íon. Então, quando o átomo perde ou ganha elétron, ele passa a ser um íon. Então, quando o íon, esse íon ele é positivo, a substância ela é ácida. E quando o íon é negativo, a substância ela é básica. Então, a escala pH serve para medir a quantidade de íon, né, aí numa substância. Deu para entender? A questão 2. Se diluirmos um ácido, o que acontece com o seu pH? Só aí explicando um pouquinho o que é diluir. Então, diluir, quando a gente fala em diluir, né, eu acho que dá para vocês entenderem. Diluir é quando a gente adiciona água ou outra substância, né, para diminuir a concentração de uma solução. Então, é o que pode acontecer aqui com o ácido. No caso, diluir o ácido em água. Vamos pegar o exemplo aí como se o ácido estivesse sendo diluído em água. Acrescentar uma quantidade, quando a gente pega uma substância e acrescenta junto com outra ali. Então, se a gente fizer isso, pegar um ácido, aqui como no exemplo da imagem, pegar uma quantidade de suco de limão ou de laranja e adicionar água nessa solução, então o pH do ácido aí do limão, do suco do limão, ele irá mudar, obviamente. Por quê? Porque a água ela é neutra, não é? Então, misturando aí um ácido com a água, que é neutra, o pH do suco do limão, o valor dele irá subir, né? Irá se aproximar de uma substância dos valores neutros ou de valores básicos. Por exemplo, se o suco de limão estiver lá no valor 4 e adicionar água nesse suco de limão, a água tem o valor 7. Então, a tendência é que esse suco de limão passe do valor 4 e vá subindo o seu valor na escala pH, se aproximando da neutralidade ou da basicidade, ok? Aí vai depender também da quantidade da substância que irá diluir o ácido. Questão 3. Há alguma relação entre a cor adquirida pela hortênsia e o pH do solo, onde ela se encontra? Então, aí, há, né? Porque a hortênsia, uma das características dessa planta aí, é que ela não tem cor fixa. Então, as cores das hortênsias, ela depende da acidez ou basicidade da terra onde ela é plantada. Olha que interessante. Então, a hortênsia ela pode apresentar coloração rosada, azulada ou branca. Então, ela vai crescer, ela vai ter a cor de acordo com o solo. Se o solo for básico,
ela irá apresentar coloração rosada. Se for ácido, apresentar coloração azulada. Então, quando o solo apresenta valores de pH abaixo de 5,5, as flores são mais azuladas. Então, sim, a solo com pH abaixo de 5,5 são solos ácidos. Já em valores acima de 6, são mais rosadas, chegando até a ser brancas. Então, pH com valor acima de 6, né? Então, são básicos, ok? Questão 4. Mudando o pH do solo, a hortênsia muda de cor? Será? Sim, né? A coloração da flor depende do solo. Flores rosadas, como eu falei, ou brancas, solo básico. Flores azuladas, solo ácido. Então, a cor da hortênsia é como se fosse um indicador natural de ácido-base, certo? Espero que vocês tenham entendido a explicação, a correção dessas questões, que eu acho que deu para entender, ficou bem claro aí para vocês. E a próxima atividade agora é vocês irem lá no formulário e responder uma questão do Enem sobre esses conceitos aí de acidez, basicidade, escala pH, e também responder lá um caça-palavras. Tem também uma proposta lá, né, uma sugestão de experiência química, onde vocês irão preparar um indicador de ácido base, olha que interessante, na casa de vocês, com repolho roxo, viu? Vocês podem, é uma sugestão, como eu disse. Não é obrigatório vocês fazerem. Vocês façam aí se puderem, ok? E se fizerem, me mande algum registro fotográfico, certo? Ou vídeo. Até a próxima aula, ok? Abraços!